Palavra, Manuel, aí se você vê, se quiser apresentar, aí Bom, uma você que boa sabe. tarde. Está todo mundo ouvindo? Tudo certo? Boa tarde a todos. Eu sou o supervisor Manuel, junto com a supervisora Janaína, o supervisor Alexandre e o supervisor Marcelo. As PECs Alexandre e Edneia são os responsáveis da equipe de educação especial aqui da DE. O objetivo dessa reunião, como saiu a resolução 129, em 30 de setembro de 2025, revogando a resolução 21, então fizemos necessário aí da gente fazer essa reunião para esclarecer vocês da organização nas PEIs do atendimento a EE, das salas de recursos, ou itinerância, se tem o caso. Nós fizemos aqui, depois eu volto, né? Nós fizemos, eu estou compartilhando com vocês aqui uma circular. Essa circular nós vamos publicar aí para todos vocês. Mas, antes de tudo, eu gostaria de falar sobre a resolução 129. Então, na resolução 21, não tínhamos, assim, tínhamos um parágrafo que falava sobre o atendimento na PEI, que era, a primeira orientação era naquela questão do atendimento no horário de estudo. Nessa resolução nova, na 129, exclusivamente no artigo 17, fala sobre o atendimento educacional especializado AEE nas escolas de programa de ensino integral PEI. Então, constitui-se como um direito assegurado aos estudantes elegíveis ao serviço de educação especial, devendo ser ofertado de forma complementar ou suplementar à escolarização, sem substituí-la, conforme previsto na legislação vigente. Devemos ocorrer em articulação com a jornada de tempo integral, garantindo a acessibilidade, a permanência, a aprendizagem e a participação plena dos estudantes na escola comum. Então, aqui ele dá uma ideia do que, como tem que ser esse atendimento na escola. Então, nós vamos ter que organizar esse atendimento de forma colaborativa entre todos os componentes, toda a equipe, toda a comunidade escolar. Então, nas escolas, no parágrafo 1º, nas escolas do programa Ensino Integral PEI, o atendimento a ele deve ser planejado e executado como promotor de formação integral do estudante e de maneira colaborativa. Então, aqui ele não fala, não confundam aqui que é de maneira colaborativa com o projeto de ensino colaborativo, não é nada disso. A maneira colaborativa é o atendimento de forma colaborativa, como eu já falei anteriormente, com todos envolvidos no processo, entre os professores regentes de classe e turmas, professores do componente curriculares, professores especializados, equipe gestora, estudantes e suas famílias ou responsáveis, inclusive para decidir, quando necessário, as formas de conciliar o tempo integral com o atendimento educacional especializado aí e a proposta pedagógica. No parágrafo 2º, o atendimento educacional especializado aí nas escolas poderá ser. Então, quando ele colocou aqui que pode ser durante a jornada escolar ou em turno extra. Claro que eles colocaram o inciso 1 e o inciso 2 aí, para colocar, porque a gente tem aqui algumas escolas que são de turnos de 7 horas, e temos escolas com turno de 7 horas. Então, o inciso 1 é para a gente pensar na escola de 9 horas. E o turno extra aqui, que é um contraturno, seria para as escolas de turno de 7 horas, que os alunos vão de manhã ou vão à tarde aí. O currículo do programa ensino deve ser único, acessível a todos os estudantes, sendo vedada a criação de currículos paralelos, devendo ser adotadas estratégias pedagógicas, recursos tecnológicas, tecnologias assistivas que assegurem o acesso, a participação e a aprendizagem de estudantes elegíveis ao serviço de educação especial.
Então, nesse item aqui, quando fala que tem que ser o currículo único, é o mesmo currículo que os alunos regulares têm. Não podemos fazer um currículo paralelo para os alunos elegíveis, tá? Aí vem aqui uma novidade, novidade não, porque já é desde 2024, essa orientação constante no ofício da Secretaria de Educação Básica do MEC, que a escola pode flexibilizar a carga horária de estudantes que necessitam de tratamento médico ou terapêutico mediante a solicitação e comprovação dos responsáveis, desde que assegurado o acesso ao currículo, parará. Então, esse parágrafo quarto aqui é para aqueles alunos que estão no período integral e os pais falam, eles precisam fazer terapia, eles precisam fazer fono, precisam... Então, a escola pode flexibilizar esses horários de modo garantindo, aí por compensação de ausência ou alguma coisa, essa defasagem que ficará de proveniente de um aluno ter que fazer terapia. Tá? Então, isso era uma dúvida que tinha muito ano passado, se podia dispensar, se o aluno podia ir embora, essas questões todas. Então, esse parágrafo quarto aqui, ele regulamenta essa questão aí, claro que dando a justificativa, tá? O tratamento mediante a solicitação e comprovação dos responsáveis. Não é só chegar lá e saindo, tá? O atendimento educacional deverá constar na proposta pedagógica. Mais uma vez, a gente fala da necessidade de revisão da proposta pedagógica da escola, inclusive implementando na questão da escola PEI. Tá? As diretrizes aqui visam assegurar a inclusão de estudantes elegíveis nas escolas PEI, promovendo a equidade, a acessibilidade e a qualidade na educação. Caberá à escola definir dia, horário mais adequado para a realização do AE, com base no estudo de caso, que indica especificidades e potencialidades dos estudantes, com o objetivo de garantir essa oferta, o atendimento que ocorra sem prejuízo à aprendizagem do estudante e em consonância com a rotina escolar. Caberá ao coordenador, aqui já é mais da nós da diretoria, todas as intervenções serão validadas pela direção da escola, que reconhecerá sua conformidade com as diretrizes pedagógicas e administrativas vigentes. Então, gente, essa aqui é o artigo, vocês viram que agora veio bem assim, mais robusto, né? Esse artigo vem orientando um pouco mais. Agora, como que a gente vai esmiuçar isso aí? Tá? Então, nós fizemos essa circular 2 de 26 aqui para a orientação do atendimento feito, que seria a orientação de como nós vamos fazer. As meninas aí, as PECs, vão passar para vocês a questão aí pedagógica da questão. Eu vou falar mais aqui da parte de procedimentos, tá bom? Então, como eu já falei, no artigo 17 da PEI, tá? As escolas de atendimento AEI devem ser planejadas e escutadas com o promotor de formação integral, eu já coloquei. Então, aqui a forma de atendimento, PEI de 9 horas, durante a jornada escolar, tá? Desde que não comprometa a participação do estudante nas atividades curriculares e pedagógicas previstas no modelo PEI. Então, como que a gente vai organizar isso aí? Primeiro, nós vamos, como vocês sabem, agora nós temos 3 documentos que são o carro-chefe de educação especial, que é o estudo de caso, o PEI e o PA-EE, tá? Então, no estudo de caso, nós vamos, esse estudo de caso é feito a 5 mãos aí, né, com toda a equipe, que diz lá no caput do artigo 1º aqui, né, do artigo 17, que fala que seria um trabalho com toda a equipe. Então, quando for fazer o estudo de caso, tem que envolver os professores regentes, os coordenadores e, por final, claro, com a participação da família, que é fundamental. Feito o estudo de caso, esse estudo de caso vão colocar todas as necessidades do aluno. Tá? Feito isso,
nós vamos para o PEI. Esse PEI, quem tem que fazer, quem é a obrigação de fazer esse PEI? São os professores que atuam com o aluno. Então, esse PEI, o que vocês vão como que vocês vão fazer esse PEI? Como que é a organização desse PEI? A escola vai decidir se faz esse PEI por área de conhecimento, por componente curricular, como que vocês vão organizar esse PEI na escola. E esse PEI é o quê? É o plano educacional individualizado do aluno. Então, como esse aluno será atendido na acessibilidade curricular na sua escola? Então, isso tem que ser feito com quem? Com auxílio dos regentes, né, do pessoal que trabalha diretamente com o aluno, com o apoio do professor AE da sala de recursos, tá? Para ajudar vocês a fazerem essa acessibilidade curricular. Mas não é só isso. Aí tem a tecnologia, a questão de tecnologia, tem tudo. Como eu vou conseguir que esse aluno atenda às minhas expectativas de aprendizagem dentro das limitações dele? Então, isso tem que estar muito claro na PEI, tá? Na PEI e no PEI, né? Então, no PEI tem que estar muito claro esse atendimento. Como cada componente curricular, nós vamos ter que ver nesse componente curricular como nós vamos trabalhar com esse aluno nessa escola, em cada componente ou por área de conhecimento, como vocês vão fazer. Fez esse PEI, então nós temos o estudo de caso, temos o PEI. Então, o PEI, mais uma vez, confeccionado por aqueles que vão trabalhar com o aluno na sala regular. Fez isso, o professor da sala de recurso vai pegar o estudo de caso, vai pegar o PEI e vai montar o plano de atendimento educacional especializado dele, tá? Do professor AE. Como que ele vai atender esse aluno dentro das necessidades dele? Então, pegando lá no PEI, ele vai ter as habilidades, talvez as competências, todo o trabalho que será feito com esse aluno em sala de aula, que ele vai desenvolver, vai fazer essa questão de colaboração, de desenvolver nas salas de recursos. Aí esse professor vai fazer esse trabalho de atendimento pedagógico desse aluno. Então, vocês estão vendo que uma coisa está ligada à outra, certo? E não é nada exclusivo, que é uma coisa diferente para o aluno, certo? Esse professor do AEI, como eu falei lá no regime de colaboração, as meninas vão mostrar para vocês a questão ali de como eu vou atender esse aluno na sala de recursos, em que componente, tá? Então, nós sugerimos aí o atendimento dos alunos dentro das aulas da parte diversificada do currículo, tá? Dentro da parte diversificada do currículo lá, da matriz curricular. Aí a escola verá, por exemplo, dentro de todos os componentes que temos lá, qual que poderá fazer esse trabalho colaborativo junto com o professor AE. Então, naquele componente lá, se for orientação de estudo, ou tecnologia, ou aprofundamento, eu vou tirar o aluno daquela aula, levar para a sala de recurso e trabalhar as necessidades dele contidas no PAE, certo? PAE. Então, como que o professor, eu vou tirar ele da sala, ele vai ficar lá, o professor faz a chamada, aí o professor aí vai lá, busca o aluno e leva para a sala de recursos. Agora, mas você não vai tomar o prejuízo aqui, não vai assistir a aula aqui. Por isso que essa discussão tem que haver na escola de que componente que o aluno necessita de ter, vamos pensar, um aprofundamento na sala de recursos. Não vou falar, não seria certo o aprofundamento, mas como a sala de recursos vai ajudar o aluno
no desempenho regular dele dentro de qual dos componentes que a escola escolher. Tá? Então, vocês vão, no PA, tem que estar escrito que o aluno terá 6 aulas semanais, nos componentes, tá? Aí vocês vão citar os componentes e o dia da semana. Tem que estar escrito lá no PAE. Como esse PAE é bimestral, você pode citar que nesse primeiro bimestre ele vai fazer uma aula de orientação de estudo de matemática. No outro bimestre, ele pode fazer esse AE num outro momento, num outro componente. Mas que esse não seja um atendimento segregado, assim, que sem ligação com nada. Por isso, tem que acompanhar o PEI e o PAE tem que caminhar junto na escola, certo? Então, tem que, assim, é uma discussão que não é só colocar e ir fazendo, é uma discussão que tem que haver entre todos os envolvidos aí, o que é o melhor para o aluno, qual componente seria melhor estar com esse regime de colaboração para que o aluno tenha um ganho pedagógico, tá? Por isso que todo final de bimestre está na resolução 129 também, que é o acolhimento todo bimestre tem que ter o acolhimento. Esse acolhimento seria uma devolutiva. Então, no final do primeiro bimestre, lá dia 22 de abril, na reunião de conselho de classe, deixar muito claro esses atendimentos e tudo mais, e muito claro nas atas qual foi o ganho do aluno nessas salas. Se ele teve ganho, se não teve, as justificativas do porquê e a adequação deste plano para o próximo bimestre, certo? Então, é importante a gente colocar essa questão aí do currículo no programa, tá bom? Aqui coloca o currículo deve ser único e acessível a todos os estudantes. Então, quando a gente fala currículo único, a gente não pode falar para esse aluno é esse aqui que eu vou seguir. Ele tem que seguir dentro das habilidades determinadas lá no PEI, ele tem que acompanhar o currículo junto com os demais alunos da escola, tá? Aí caberá à escola definir o horário mais adequado para a realização desse atendimento. É o que eu falei. Vocês vão tendo lá o estudo de caso, o PEI, o PAE. Então, no PAE, vocês vão elencar aí como se dará esse atendimento na escola. Em que horário, qual componente, tá bom? A organização. Estudo de caso deverá constar a necessidade ou não da oferta do atendimento a ele, 6 aulas. Por quê? Deverá constar as 6 aulas ou não? Porque vamos pensar, um aluno com deficiência física, por exemplo. Esse aluno pode estar com o cognitivo ótimo, ele pode acompanha bem nas aulas e tudo mais. Então, esse aluno no estudo de caso, pode-se colocar que ele não precisa das aulas de AE, da sala de recurso, mas ele precisa da acessibilidade tecnológica, as outras questões, os outros serviços, tá? Então, isso a escola pode definir também, se o aluno precisa desse serviço AE, da sala de recursos ou não, tá? O PEI. A escola deverá ofertar 6 aulas, que são na nova resolução, né? Antes eram 2, agora são 6 por aluno, por turma, e somente poderá haver redução comprovadamente justificada. Então, vamos pensar. O aluno tem 6 aulas, tá? De repente, no PEI do aluno, no estudo de caso, ou até no PA, quando o professor estiver fazendo PAE, no PEI, foi indicado que esse aluno não tem necessidade de fazer as 6 aulas. Tá? Mas isso que eu estou falando é comprovadamente justificado. Não é para atendimento da escola, mas do aluno. Então, digamos que esse aluno, no PEI, seja indicado que para ele 2 aulas seja suficiente. 4 aulas ou o total de 6 aulas. Então, a escola
deverá justificar no PEI o porquê que esse aluno não terá 6 aulas, tá? Então, só que, olha, não, eu estou falando do atendimento ao aluno, não da turma. O professor já teve a aula atribuída, que são 6 aulas, ele tem que trabalhar 6 aulas. Agora, o aluno, você pode ofertar 2, ou pode ofertar 4 ou 6, de acordo com as questões pedagógicas do aluno. Só que, para ele ser atendido só 2 ou 4, tem que haver a justificativa pedagógica. Então, se o aluno consegue fazer atender o mínimo necessário lá em sala de aula, tudo mais, e a escola achar, para os professores que estão elaborando a APEI, achar que esse aluno, 4 aulas para ele na semana é suficiente, estando justificado, não tem problema nenhum. O professor vai trabalhar 6 aulas? Vai, porque são 3 alunos por turma. Então, vamos pensar que na segunda ele atende um, na terça atende os 2 juntos, na terceira os 3 juntos, mas de modo que no horário da turma o professor tem que atender, tem que estar presente na escola. E também, aí vem o PAEE. Esse plano é elaborado pelo professor AEE e deve constar o atendimento indicando a quantidade de aulas semanais e qual componente curricular da parte diversificada que desenvolverá a colaboração juntamente com o professor AE, tá? Então, nesse plano, você vai colocar lá o aluno Antônio, ele será atendido em 4 aulas semanais, no componente de orientação de estudo em matemática, por exemplo. Então, nesse plano, o professor, ele vai colocar isso no plano dele. Como esse plano é bimestral, no próximo bimestre, possa ser que vocês acham melhor que ele seja atendido no horário de estudo de língua portuguesa. Entendeu? Então, vocês podem fazer isso aí. Bom, só lembrando, né, que todas as ações a gente tem informadas aos responsáveis, para que não configure que a gente não está atendendo a política, né? Isso. Como eu falei, os 3 documentos, estudo de caso, P e PAE, quando terminado e elaborado, tem que chamar o pai da ciência para o pai assinar. Ele está ciente, tá bom? Eu já falei do componente. Então, essa é a circular que a gente vai passar para vocês de orientação. Então, assim, eu vejo assim, um pouco flexível no início. É trabalhoso, eu sei que é trabalhoso, vai ser assim, um trabalho um pouco a mais, tá? Só que a gente vai ter que tomar muito cuidado nessa questão. Lembrando que a educação especial, hoje, ela é uma modalidade de ensino. Então, é como se você estivesse profissionalizando na escola, se você estivesse o EJA na escola, a educação especial é a mesma coisa. Então o atendimento e a responsabilidade da organização, ela é muito grande na escola. Então, a gente precisa ter essas discussões aí, ver com o professor AEE não pode chegar e já ir fazendo o PAE dele se ele não fez, se ele não tem acesso ao estudo de caso, ao PEI do aluno, tá? E nós pedimos, numa reunião em novembro do ano passado, para a escola já ir discutindo a questão do estudo de caso já em novembro, para quando chegar agora, já discutir os PEIs com o professor e o PAE com o professor especialista. Então, nós vimos que muitas escolas pegaram a API, né, que a API era da Resolução 21, e só mudaram o nome em cima e colocaram lá como se fosse um estudo de caso. Mas, se vocês observarem lá o anexo 1 da Resolução 129, o estudo de caso não foi desmembrado. Então, a API foi desmembrada em 2 coisas, o estudo de caso e a API. Então, não dá para colocar o mesmo documento que já estava o ano passado na sede, tá bom? Então, à medida do possível, nós vamos tirando dúvidas, vamos organizando aí,
mas o atendimento API do aluno será dentro desses moldes, tá bom? Agora eu passo a palavra para as meninas, as PETs, para elas orientarem vocês os demais, tá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Dá para me ouvir, Lê? Você está me ouvindo? Estamos. Só um minutinho para compartilhar o PPT, tá, pessoal? Prontinho, pode passar já. Pessoal, como o Manuel já falou, né, sobre a resolução 129, pode passar, Lê. A gente vai direto para a tela onde a gente fala dos componentes, né? Como o Manuel já iniciou aí com vocês a fala sobre a resolução, os artigos, né? A gente só vai lembrar agora, conversar com vocês um pouquinho, quais são os componentes da parte diversificada aí da PEI, o qual os estudantes podem ir frequentar a sala de recurso. Eu vou pedir para a Lê voltar uma tela, por gentileza. Antes de a gente falar dos componentes, então, após, mais uma, para frente, aquela outra. Então, assim, após o estudo de caso, vocês vão ter que indicar no PAEE e no relatório de acolhimento, que é onde os pais vão assinar a definição dos horários de sala de recursos e da itinerância, o qual o aluno vai frequentar. Então, o que é importante a gente pensar sobre? Então, existem vários componentes, né, pode passar, Lê, da grade diversificada, onde esse estudante pode ir a frequentar a sala de recurso ou itinerância. Porém, nós temos que pensar na especificidade desse estudante. Essa indicação vai acontecer depois que eu já tiver feito o estudo de caso e eu conhecer esse meu estudante, onde eu não vou estar tirando ele de uma aula onde ele tem muito vínculo com algum professor, ou onde ele tem uma habilidade, um hiperfoco, por exemplo, de tecnologia. Como eu posso tirar ele de uma aula onde é um hiperfoco dele? Então, para que eu possa fazer essa indicação de qual componente da parte diversificada ele vai frequentar a sala de recursos, eu tenho que, de fato, conhecer a especificidade do meu estudante. E essa família tem que ser informado junto ao documento da apresentação do PAE e o relatório de acolhimento quando essa família for chamada na escola para assinar. Ela tem que ser informada o que foi pensado, como foi pensado para que esse estudante não frequente esta parte diversificada, porém ele vai ter o apoio da sala de recursos para trabalhar habilidades e competências que ele tem em defasagem para que ele evolua em todo o processo pedagógico dele. A gente tem que deixar bem claro para esta família que ele não está perdendo nenhum momento de aula, e sim, ele está tendo o direito dos apoios, recursos e serviços do AE, o qual ele estará sendo estimulado de acordo com a especificidade dele. Assim como tem que estar claro com a família, assim a resolução traz bem clara que a gente tem que fazer o regime de colaboração entre os professores. Então, os professores regentes também têm que ter essa clareza e ter pensado junto com a equipe gestora e o professor especializado este momento para tirar o estudante da parte diversificada e realizar o atendimento educacional especializado, né? Os professores têm que estarem ali acordados com essa tomada dessa decisão. Então, nos anos iniciais, a gente tem aí. Alguém está falando? Então, a gente trouxe aí essa tabelinha que nós realizamos em reunião de alinhamento da Comissão de Educação Especial, eu, Alexandra, junto com os supervisores Manuel, Alexandre, Marcelo e Janaína, os componentes da parte diversificada dos anos iniciais, né? Então, tem aí língua inglesa, o projeto de convivência, linguagem de arte, cultura e movimento, prática experimental, orientação de estudo e assembleia. Pode passar, Lê, por gentileza. Agora, dos anos finais, prática experimental, projeto de vida, orientação de estudo de matemática, orientação de estudo de língua portuguesa, de tecnologia, de educação financeira, eletivas, robótica e EMA. Pode passar. Agora, do ensino médio.
projeto de vida, orientação de matemática, orientação de língua portuguesa, eletivas, robótica, EMA, prática experimental, atualidade, liderança, líder de oratória, arte e movimento, aprofundamento de sociologia, aprofundamento de filosofia e aprofundamento de geografia e programação. Pode passar, Lê. Então, o que nós temos que pensar, né, que a inclusão ela é essencial para a gente assegurar a equidade. Então, quando a gente está ofertando a sala de recursos e itinerância para esse estudante, a gente quer que ele a gente está respeitando as suas diferenças e garantindo o pleno desenvolvimento desse estudante. Então, é de extrema importância esse alinhamento antes da gente fechar essa grade, né, como nós já havíamos dito na reunião de planejamento e no nosso encontro online de segunda-feira. É importante que haja essa conversa. Nós estamos aqui a caminho do planejamento na próxima semana, então é importante que essa pauta venha para o planejamento, que todos os professores juntos pensem em qual componente da área diversificada esse estudante vai estar na sala de recursos, para que não haja prejuízo para ele, nem na questão pedagógica, nem na questão do hiperfoco, da parte social e de suas preferências. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Alexandra, Manuel, Janaína? Não. Enquanto a Alexandra está voltando aqui o PPT, eu pedi no chat que os presentes na reunião das escolas P coloquem, por gentileza, o nome e a escola a qual pertence. Estão ouvindo? Sim, eu voltei, porque eu estava compartilhando a tela e você ficava sem microfone. A Janaína está falando, vocês estão ouvindo a Janaína? Não, pode falar, Janaína. Está muito baixo. Está muito baixo. Não tô, ouve muito baixo, Janaína, muito baixinho. Só vai aumentar o som. Isso. Ó, o que a Janaína está colocando é a necessidade da gente ter um olhar também para os alunos de altas habilidades. E sempre a gente coloca, nós temos vários alunos espalhados aí pela rede na questão das altas habilidades, e eles são alunos elegíveis também. Então, tem que tomar um cuidado aí, as escolas que têm alunos elegíveis de altas habilidades, tomar esse cuidado da questão do atendimento suplementar aí para esses alunos, tá bom? Eu vou falar uma questão do ensino colaborativo. Agora é do projeto Ensino Colaborativo, tá, gente? Vocês atribuíram 6 aulas para o professor com 4 de colaborativo. Estão ouvindo direitinho o que eu estou falando? Então, essas aulas do projeto Ensino Colaborativo não são, embora elas estejam atreladas à turma, elas não são aulas da turma, tá? Tanto que a gente atribuiu na aba 2 isso aí. Então, quando a escola atribuiu o projeto colaborativo, significa que se a escola atribuiu 16 aulas, 30 aulas, 32 aulas, essas aulas são da escola. O comunicado 283 de 2024, dezembro de 2024, ele coloca as funções do professor do projeto Ensino Colaborativo, e ele continua. Então, esse professor do projeto colaborativo que teve as aulas atribuídas, ele vai atender a escola. Ele não está vinculado, esse atendimento, aos alunos da turma dele. Ele está vinculado ao atendimento da escola. De modo que, na resolução 129, ele diz que esses alunos, que esses professores, têm que trabalhar, a escola tem que distribuir essas aulas ao longo dos 5 dias da semana. De modo que, se a escola abre às 7 e fecha às 4h30 ou às 5, nesses horários tem que haver o professor que teve atribuído o ensino colaborativo.
Então, se ele tem 6 aulas de turma, enquanto ele está na turma, ele não pode estar no colaborativo. Então, esses horários não podem chocar. Como eu também não posso chocar o horário, ter no mesmo horário 3 professores tendo ensino colaborativo nos 3 horários, no mesmo horário. Vamos pensar aí, da quarta, quinta e sexta aula da manhã, eu ter 3 professores fazendo ensino colaborativo. E no outro período ter horários desfalcados sem professor de colaborativo. Então, vocês têm que o diretor da escola, junto com a equipe aí de gestão, tem que pegar as aulas que foram atribuídas no projeto colaborativo e fazer uma distribuição dessas aulas ao longo do horário de funcionamento da escola, de modo que não fique descoberto sem o professor em nenhum dos horários, tá certo? As funções desses professores não é tomar conta de aluno só, não. Ele tem que fazer a orientação aos professores regentes, ele tem que fazer atendimento aos pais, ele tem que orientar os funcionários da escola, funcionários da secretaria, como cuidar como é o atendimento desses alunos. Ele, algum dia da semana, tem que atender pai de aluno, participar e fazer o engajamento aí com toda a equipe no atendimento desses alunos e também ir na sala de aula. Mas essa ida da sala de aula não é para ensinar o aluno, ficar lá junto do aluno, é para fazer uma observação. Como que está sendo o atendimento desse aluno em sala de aula? O PEI que o professor propôs lá está sendo cumprido? Essas questões e esses acertos durante o processo é o professor de ensino colaborativo que vai fazer na escola. Então, essa é a função dele. Então, nós temos lá no comunicado 283, não sei se é 283 ou 286, ele tem 8 funções desse professor, tá? Como ele vai atuar na escola. Então, isso é fundamental. E isso vocês vão entregar, esses horários todos, vocês entregam aí os anexos do plano de gestão, certo? Então, esse ano nós vamos fazer plano de gestão novo, acho que esse ano vamos fazer novo. Então, nós vamos colocar nos anexos todos esses horários. E o supervisor da escola vai acompanhar também esses quadros de horário para ver como que foram distribuídos, como foi distribuída essa carga horária do professor de ensino colaborativo e do professor aí da escola, tá bom? Então, a orientação que a gente tinha que dar era essa, tá? Qualquer dúvida, estaremos à disposição aí para ver, cada escola tem as suas especificidades aí, a gente está à disposição, converse com o supervisor de vocês, que aí eles podem conversar com a gente ou tirar dúvida aí com a gente, para que a gente consiga realmente ter uma escola mais inclusiva, tá bom? Alexandra, quer falar, Edneia? Ou alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Eu ia fazer essa pergunta. Alguma escola ficou com dúvida em qual momento o estudante vai sair da sala para poder fazer a sala de recursos? Alguém tem essa dúvida ainda ou ficou claro? Pode levantar a mão, gente, aí a gente passa a palavra. Você pegou essa parte, você? Ficou claro? Em que momento que o estudante vai sair das aulas de diversificadas para ir para a sala de itinerância ou recursos? Tá tudo bem? Deu para entender? Porque quando foi no planejamento, né, gente? O que acontece? No dia do planejamento, teve coordenadores que nos fez essa pergunta e aí a gente ficou devendo essa resposta para o coordenador e aí junto aqui com a nossa equipe a gente fez esse alinhamento e trouxe a resposta para vocês de como deve ser feito o atendimento, tá? E aí o Manuel bem explorou, que em parceria com os professores para poder retirar o aluno da sala das atividades para poder fazer a sala de recursos ou itinerância. Mas tem alguma dúvida? A gente pode esclarecer. Gente, ó, eu vou aproveitar só um minutinho, Manuel, vou pedir licença só um minutinho, ó. A gente já passou na live de segunda-feira, mas eu vou
retomar, tá? Ó, esses documentos aqui, ó. Desculpa. Ó, esses documentos, gente, eu vou pôr o link. Põe o link de novo, por favor, Neia, no chat. A Neia coloca no chat, ó. Eu sou professora de ensino colaborativo. Qual a documentação que eu preciso apresentar para o coordenador? Qual é a documentação que eu preciso fazer? Então, ó, eu sou professora de ensino colaborativo, tá? Eu clico aqui, ó, eu tenho que fazer um cronograma mensal, eu tenho que ter um plano de trabalho de ensino, eu tenho que fazer o roteiro de acompanhamento, o roteiro inicial. Então, aqui tem o passo a passo, professor de ensino colaborativo, qual os documentos que você precisa entregar para o seu coordenador. E aqui o coordenador também vai acompanhar quais os documentos ele precisa acompanhar do professor. Por exemplo, outro aqui, ó, interlocutor de Libras, ele também tem que fazer a documentação para entregar para o coordenador. Professor auxiliar, ele também precisa de um plano de trabalho, tá? É por judicialização. O professor do atendimento domiciliar. Agora aqui eu acho que é o que mais a gente tem, que é o professor de sala de recursos ou itinerância. O que eu faço, Alexandra? Bom, eu tenho o relatório de acolhimento, que esse é aquele que a gente vai fazer o primeiro relatório de acolhimento, no primeiro momento, e depois, no final de cada bimestre, a gente vai ter que apresentar para os pais e devidamente devem ser assinados, tá? O retorno bimestral, o estudo de caso, que é a antiga API, tá? Então, é estudo de caso, a resolução, o PAE e o PEI. Aqui tem um modelo de como fazer e perguntas norteadoras. Por exemplo, a gente sabe que tem muitos professores que chegou na rede agora e ele não sabe como é feito um estudo de caso. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, não é que está feito, mas eu tenho um norte, tá? Aqui vai estar o estudo de caso, você vai preencher e aqui tem o nível, outra coisa que às vezes surge dúvida, nível de apoio pedagógico, tá? Isso a gente tem propriedade para falar, porque pedagogicamente é a nossa área. O nível de suporte clínico aí é com o médico. Se o médico, por exemplo, coloca que o estudante é TEA nível 1 de suporte, isso é clínico. Nada impede dele ser nível de suporte para pedagógico nível 3, tá? Então, nível de suporte clínico vai no laudo médico. O médico descreve. Pedagógico somos nós que vamos, de acordo com a descrição aqui, dizer qual é o nível pedagógico do estudante. Tá? Acho que está tendo... Gente, desliga o microfone aí. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho as perguntas norteadoras. O que o aluno gosta na escola? Ele tem amigos? Com essas perguntas eu consigo... O relatório não é em forma de pergunta e resposta. É um relatório, é um texto corrido. Porém, eu preciso partir de alguma coisa. Então, com essas perguntas, eu consigo, pelo menos, ter uma noção para depois eu descrever em forma de texto corrido o estudo de caso desse estudante, tá? Então, aqui tem todas as informações que precisam constar e o que é necessário. A gente até colocou aqui um guia, por exemplo, para saber qual o nível de escrita desse estudante. Ele é pré-silábico, ele é silábico? Se a pessoa tiver alguma dificuldade, ainda a gente descreveu qual é o estágio de escrita desse estudante, tá? E aí, assinatura, o professor assina, diretor assina, coordenador assina, e aí, por exemplo, professor passa para o coordenador vai passar para o vice ou para o diretor para subir na sede. Estudo de caso tem que estar na sede, tá? Então, aqui esse documento ele está bem complexo e dá um bom norte para o professor poder fazer o estudo de caso dele, tá? Deixa eu só voltar aqui. Fazer uma colocação, Edmundo? Claro. A questão do acolhimento, como o acolhimento faz parte, agora é um artigo lá da Resolução 129, e também ele terá que subir para a sede também, né? Então, sim. E uma coisa que eu coloco que é muito importante, antes, lá na 21, as APIs tinham que vir aqui para a diretoria de ensino, a gente conferia, devolvia, mandava refazer. Agora não tem mais essa. A responsabilidade de toda a documentação que são inseridas, todas as documentações, né, que são inseridas na sede, é de responsabilidade do diretor da escola. Então, vocês que são CGPs, ele vai passar para o diretor, vocês, juntamente com a equipe, vão assinar o documento e vão colocar lá. Então,
a responsabilidade do que escreve, do que confere, é exclusivamente da direção da escola. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque esses documentos, eles vão para o Ministério Público, eles estão à disposição na sede, e a gente já encontrou bastante coisa assim, incoerente nesses relatórios. Então, prestem bastante atenção na hora de inserir na sede, não é assim, o coordenador, o diretor, não é passar assim para o professor, ó, passa aí, ou o professor trazer um pendrive e falar assim, ó, coloca tudo isso aí para mim na sede, e a pessoa já coloca sem ler, sem observar, entendeu? Então, isso é importante que vocês observem esses documentos, que leiam, corrijam, para ver se estão coerentes com a realidade lá do aluno, tá? É, Outra até. questão, Ai, desculpa, eu ia até pode... mostrar porque ele precisa ser assinado. Então, Isso. coordenador, diretor, como ele. Aqui embaixo está o modelo, aí aqui são perguntas norteadoras, e aqui embaixo, antes de subir na sede, não é simplesmente subir na sede, como o Manuel falou. Eu preciso, ó, do carimbo e assinatura do diretor escolar, eu preciso da assinatura e carimbo do coordenador e assinatura do professor. Então, são documentos, eles só devem ser só subir na sede depois de assinado. E aí, gente, cabe aquela máxima, né? Ninguém vai assinar um documento sem ler, né? Então, prestem atenção para vocês não deporem, colocarem alguma coisa ali que não vai de acordo com a política de educação especial do Estado de São Paulo, tá? Desculpa, Manuel, passo a palavra. Tá. Então, outra questão que é muito importante, gente, que eu vi hoje, eu já comecei a dar uma olhada hoje, são lá, o cadastro do aluno na sede, a ficha do aluno na sede. Nós vimos, tem muito aluno que está laudado lá como TEA, F84. Só que a escola colocou lá, quando você abre a ficha do aluno, lá em cima tem aluno com deficiência. Tem escola que clicou lá e embaixo colocou TEA. Então, quando você coloca aluno com deficiência, você clica, embaixo você coloca TEA, significa que esse aluno tem deficiência múltipla. Aí no relatório, lá nos relatórios que a gente tira, esse aluno está múltiplo, DI e TEA. Só que aí a gente vai olhar o laudo, só tem F84, ele só é TEA. Isso dificulta em todos os levantamentos da secretaria, tanto para o censo, quanto para a questão de provas, essas questões todas. E esse documento não, esse registro não pode estar errado, e tem muito errado. Então, o que vocês têm que fazer para todos os alunos elegíveis da escola, por exemplo, se ele é TEA, só TEA F84, no link lá, aluno com deficiência, vocês não vão colocar nada. Não clica em nada lá. Aí vocês vão colocar embaixo, quando vocês não clicam lá em cima, coloca embaixo, aparece lá o aluno TEA. Agora, se no laudo do aluno vier dois CIDs, o F84 e o 90, o 70 de DI, aí sim, ele é múltiplo, pode colocar os dois, certo? Então, a gente está pedindo para todos vocês dar uma checada na sede nessa questão, na ficha do aluno, clica lá, aí tem na ficha do aluno, tem a matrícula e tem deficiência. Na deficiência está escrito lá, aluno com deficiência, CETEA, DI e tal, embaixo tem a questão dos níveis, que a Alexandra acabou de falar, deixar tudo certinho e anexar o laudo corretamente. E quando vocês forem colocar lá na sede os documentos, vocês colocarem certo, por exemplo, colocar lá PEI, PAE, estudo de caso, com o nome correto, porque eu já abri várias escolas que tem lá 7 estudos de caso colocado lá. Só que aí você vai abrir, um é PEI, outro é PAE, outro é... Então, o nome dos documentos de download lá que vocês colocam tem que estar correto para quando sair na sede, a gente saber o que é cada documento daqueles. Tá bom? Então, e o ano passado, até o final do ano, fizemos o levantamento aqui de documentações, de laudo, os anexos e tudo mais. Tinha, assim, muitas escolas que nem o laudo dos alunos colocaram na sede. Tá? Então, por favor, a gente está pedindo aí mais uma vez para que vocês
atualizem essas informações do aluno na sede, porque quando tem demanda judicial, a gente busca lá, o próprio promotor verifica lá, entendeu? E não podem, não pode ter discrepância nas informações que tem lá, tá bom? Então, primeira coisa é vocês atualizarem essa ficha cadastral dos alunos aí. Depois vem o estudo de caso, o PEI, o PAE e as demais, o acolhimento, as demais documentações aí, tá bom? Ó, Mais alguma coisa? Passa a eu palavra. só, eu queria só ver, tentar explicar de uma outra forma, porque a gente já falou na live segunda-feira, mas parece que ainda não ficou muito claro. Vou tentar explicar de uma outra forma. Pode ver aqui, ó, gente, ó. Tá escrito anexo 5, relatório de acolhimento, e aqui também tá como anexo 5, tá escrito o quê? Retorno bimestral aos pais. Só que os dois refere-se à resolução 129, ele aparece como o anexo 5, certo? Se você buscar lá na resolução 129, você vai encontrar anexo 5. O que eu e a Neia fizemos no sentido de melhorar, de facilitar para os nossos professores, para a nossa URI, a compreensão desses dois documentos. Se você for lá, que eu falei, pode ir na resolução, você vai encontrar ali na íntegra. Então, para facilitar, a gente fez em dois momentos. A gente só quebrou, vamos dizer assim, o documento em dois momentos. Então, esse primeiro aqui, que é o relatório de acolhimento, é aquele que a gente falou em novembro. A supervisora Janaína está aqui, ela ainda falou, se possível, um cafezinho, um acolher, o explicar para os pais. Isso a Janaína comentou lá no mês de novembro, desse acolhimento inicial. Esse acolhimento inicial, ele pode ser feito numa ata coletiva, mas tem que ser feito uma ata coletiva. Por exemplo, teve escolas que antes de começar as aulas, chamou os pais e explicou, fez um tour pela escola, apresentou. Então ele vai estar registrado aqui nesse primeiro relatório de acolhimento. É que na resolução ele usa o mesmo nome. Esse relatório de acolhimento ele tem que ser apresentado para os pais também bimestralmente. Então vamos lá, a gestão recebeu os estudantes. Vamos supor que não foi a professora de sala de recursos, foi a gestão. A gestão recebeu o estudante, fez o acolhimento, apresentou à escola. Aí foi atribuído semana passada o professor. Um exemplo. A gestão vai apresentar para o professor, olha, a gente já fez o acolhimento dos estudantes e aí a gente tem algumas especificidades que foram anotadas. Aí sim, o professor especialista, o professor do ensino colaborativo, o professor de sala de recursos, vai pegar esse primeiro registro da escola e fazer um registro individual de cada estudante. Confirma, Neia, tem alguma coisa para colocar? Eu acho que dessa forma deu para entender. Quer fazer alguma colocação, Neia? É isso, gente. O anexo do estudo de casos são os que estão lá no Drive, naquele Drive que a Ali mostrou para você agora. Nós mostramos na segunda-feira, enviamos o link em todos os grupos de WhatsApp, tanto de CGPs como de professores. Então, o que vai na sede é apenas o anexo da resolução. As informações que foram registradas em outros documentos, elas não vão subir na sede. São informações para a gente se basear para que possamos realizar o registro no anexo do acolhimento. Se tiver alguma dúvida sobre isso, estamos aqui à disposição. A Suelene pode falar, por gentileza. Não estamos te ouvindo. Não. Será que não tem que apertar o fone para falar, para ativar o microfone? Não estamos te ouvindo. Voltei, né? Voltei. Seu som tá ligado. Ah, tá. Desculpa, gente. Suelene, você vai conseguir falar? Ah, é.
Se não conseguir, escreva no chat a sua pergunta. Eu acho que ela está escrevendo, gente. Eu vou colocar o link de educação especial, se eu achasse aqui. Enquanto ela prepara aí, Conseguiu? Consegui. Agora? Sim. Depois Desculpa, você, Manuel, o senhor quer falar primeiro? Não, pode falar, fica à vontade. Tá, então vamos lá. Duas dúvidas surgiram aqui. A primeira, quando eu for lançar esses documentos novos, então estudo de caso, PAEA, UPEI, essa sequência, relatório, acolhimento, eu mantenho os que já tem, dos alunos que já eram nossos. Eu mantenho e só acrescento esses novos. É isso, não é isso? É isso aí. Tá. A outra dúvida é os adendos também. Então, a partir de agora, a gente vai ter o estudo de caso e não o PEI. Aliás, desculpe, não a API, estudo de caso. E aí, na API, quando havia alteração, a gente fazia o adendo e inseria. Neste ano agora, com a 129, quando eu inserir o estudo de caso e eu tiver mudança nesse percurso, a minha dúvida ficou, eu faço um adendo desse estudo de caso ou o fato do PAEE ser bimestral, já basta essa atualização do PAE para ser inserida? Não sei se eu fui clara. Foi sim. Posso responder, Manuel? Posso responder? Pode sim. É exatamente isso, Helene. Como na nova resolução, o PAE agora ele é bimestral, então a atualização no PAE bimestralmente, no relatório de acolhimento bimestral, já basta a indicação das mudanças, porque os apoios, recursos e serviços agora, inclusive, são indicados no PAE. Então, quando há alguma necessidade de mudança, inclusão de apoio, recursos e serviços, ou o aluno evoluiu, não precisa mais de algum apoio, recurso e serviço indicado no PAE, é bimestralmente no PAE. O estudo de caso agora a gente vai fazer anualmente no início do ano. Ficou claro? Só mais uma, Neia. Aí eu coloquei o PAE. Então, tem um aluno que pode ser que ele não tenha alterado as necessidades já colocadas no PAE do primeiro bimestre. No segundo, eu mantenho, ou às vezes eu preciso dar um passo para trás e retomar, e aí? Como que eu faço Posso nesse responder caso? essa? Pode, claro. Sueli, tu Helene. É o seguinte, a questão, como eu falei, a questão do PAE, ele é bimestral. Então, como eu falei, no final de cada bimestre é discutido lá todas as habilidades, tudo que o aluno que foi proposto para esse aluno no primeiro bimestre, tem que haver uma discussão e uma avaliação. Se houver retomadas, se tiver novos rumos, isso aí é uma nova visita ao PAE. Então, não existe você manter o primeiro igualzinho do segundo. Teve algum avanço, algum retrocesso, tem que estar registrado e feito um novo lá, um novo adendo a ele lá, tá? Como a Edneia falou, o estudo de caso é único. Então, nós temos que pensar, gente, que o que passou até dezembro, passou. Todos os alunos hoje têm que ter um estudo de caso e o PEI e o PAE. Então, tanto esse PEI como o PAE são visitas bimestrais. Então, análise junto com o portfólio do aluno, com tudo que se desenvolveu no bimestre para aquele aluno. Então, tem que ser refeito, é bimestral e com os avanços, com o que o aluno produziu, sendo sempre registrados. Respondi a pergunta, professora? Sim, obrigada, seu Manuel. Mais alguém tem alguma pergunta? Se não, a gente pode encerrar, né, Manuel? Pode encerrar. Uhum. Então é isso, pessoal. Espero que eu sei que é um grande desafio a gente trabalhar com os alunos elegíveis na escola, é um grande desafio.
Só que nós temos que dar o máximo que a gente pode dentro daquilo que a gente tem, né? E, e fazer o melhor possível para que tenha um atendimento legítimo na escola, e sempre preparando para uma escola mais inclusiva. Então, dentro, eu sei que é muito difícil, principalmente para quem tem aí anos finais de médio, para você fazer uma acessibilidade curricular, para você, é bem difícil, mas se a gente se unir, como eu falei, juntando as mãos aí e, e fazendo um trabalho coletivo, que a sobrecarga fica menor. Por isso que eu orientei aí da gente tentar fazer esse PEI por área de conhecimento. Então, quando você faz por área de conhecimento, diminui o trabalho um pouco, entendeu? Aí todo mundo vai trabalhar em cima de objetivos comuns. Porque a gente sabe, tem várias habilidades que pode constar lá em matemática, pode constar em língua portuguesa, em geografia, são habilidades comuns. Então, se esses professores trabalharem com as habilidades e ver quais são as habilidades comuns, dá para fazer um plano para esse aluno mais sucinto e que tenha resultado, tá bom? Então, nós nos colocamos aí à disposição para alguma dúvida. Tá? Nós tivemos aqui um acolhimento muito bom da escola Iracema Crente, eles fizeram um acolhimento que tivemos a evidência, isso é muito importante, tá? Parabéns ao pessoal aí da escola, tá? E vamos trabalhando juntos, nós aqui, junto com vocês, para a gente tirar as pedras do caminho, porque não é fácil não, a gente sabe que não é fácil, a gente não tem só os alunos elegíveis na escola, mas são crianças que a gente tem que ter um olhar especial, tá bom? Boa tarde a todos e bom trabalho, tá bom? Tchau, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada. Peraí só um minutinho que eu vou parar a gravação. Peraí só um minutinho. Pronto, parei a gravação. Obrigada, gente. Até a próxima. Muito Até a obrigada próxima. pela Boa tarde. participação. Boa tarde. Obrigada. É.